Gravação hoje, a gente já está mostrando o terminal do PUT, né? Aonde eu estou dentro do meu diretório Eu Sou Jacu, recordando o comando PWD que mostra que eu estou em barra home, barra BFMG, barra uso de servidores, que é a nossa disciplina, nosso diretório ali, e eu sou Jacu, e eu já fiz um diretório chamado MySQL Aula. É muito importante que todo mundo esteja dentro do diretório MySQL Aula hoje, porque senão, na hora que a gente for entrar no MySQL, a gente deixa o Linux, né? Nós vamos ficar vendo o cursor do MySQL. A gente não vai estar vendo mais o que o Linux está mostrando para nós agora. Então, nós vamos ter que estar dentro do MySQL aula e com os arquivos que nós vamos copiar nesse presente momento. Então, vocês já entraram no MySQL aula, pode dar um PWD para ver. Eu vou entrar no MySQL aula aqui agora e vou dar um PWD aqui, né, para mostrar que eu estou lá. O cursor desse nosso computador não precisa de PWD, porque ele já está falando, você é o BioFMG, logado na máquina BioInfo e está dentro de MySQL aula, né? Então não precisa ficar dando esse PWD aí, mas é bom para vocês recordarem a estrutura do caminho, né, dos diretórios e tal, beleza. Estão prontos para copiar aí, ó? Vamos lá, nós vamos copiar o conteúdo do MySQL aula da conta treinamento, tá? Então, a conta treinamento é a conta que a gente usa para guardar as coisas que a gente usa na aula. Nós vamos copiar para dentro do nosso MySQL aula. Mas antes de mais nada, PWD, vamos conferir se todos nós estamos dentro do MySQL aula. Quem não tiver, dá um grito. O meu não Eu tô, estou não. usando um O meu fio. tá dando um Você pau não. absurdo aqui. Mas daqui a É. pouco eu acho que vai. Como é que você está? Você conseguiu conectar na máquina? O meu put não tava abrindo por algum motivo. Agora eu consegui abrir ele, pelo menos. Ah, tá bom. Eu vou explicando umas coisas aqui. Eu vou copiar e eu vou explicar o conteúdo dos arquivos enquanto você vai conectando. Mas é só você entrar dentro da sua pasta, dar um mkdir, uma SQL aula e entrar nele, tá? Beleza? Então, senhoras e senhores, vamos copiar CP espaço barra home, porque é onde ficam todas as contas, tá? Só o H e tabula. A gente já sabe que treinamento tem um outro usuário chamado Toti, um outro chamado Tetsu, então e tem um Trinotate, né? TRI. Então, para a gente conseguir esticar com o tabulador treinamento, tem que escrever TRE, tá? TRE e tabular, treinamento. Bom, MySQL aula com M deve ter alguma outra aula, então vou colocar MY, né? Ele já vai dar uma MySQL aula, tá? Agora eu vou pegar tudo que está dentro de MySQL aula, representado pelo asterisco, dar um espaço e ponto. Como vocês sabem, ponto no Linux significa o presente diretório. Então, eu estou escrevendo só três coisas aí. Copie tudo que está dentro de MySQL aula aqui, né? Copie tudo aquilo aqui. Copie asterisco aqui. Tá? Pode dar um Enter aí, por favor, dá um LS imediatamente para vocês verem as coisas que a gente vai utilizar, tá? Muito bom. Na aula passada, nós fizemos um blast de 25 mil genes do KEGG, que é um banco de dados japonês, com todas as vias organizadinhas, e nós fizemos um alinhamento dos 25 mil genes contra sequências de tumor. Aí depois vocês dêem uma olhadinha na aula passada, que está gravada, né? A gente fez esse blast de 25 mil sequências de um banco de dados super organizado por vias metabólicas e tudo mais, contra 500 mil sequências de sequenciador 454 de tumor de mama. Foi um projeto do CNPq para estudar mutações no tumor de mama. A galera me cedeu essas sequências há muitos anos.
na época que 454 ainda funcionava no Brasil. E aí a gente fez esse alinhamento com BLAST, que seria um BLAST local, quer dizer, eu quero analisar o transcriptoma com respeito às vias do KEGG. Então eu peguei a sequência do KEGG e fiz um BLAST no transcriptoma. Eu tenho aqui um arquivo de saída já prontinho, que é esse MegaKEGG, tá? Vamos dar um less nele? Less, MegaKEGG, tá? Vamos dar um less nesse MegaKEGG aí. Eu vou ter que esticar minha tela para ela ficar com as colunas todas. Vai ficar muito pequena a letra para vocês, mas só para mostrar para vocês que isso aqui tem 12 colunas, tá? A primeira coluna de um BLAST, da bioinformática, o pessoal trabalha com arquivo assim, tá? Ninguém trabalha com aquela saída textual. O pessoal trabalha com essa tabela de 12 colunas, é o default. Você pode, hoje em dia, escolher qual coluna você quer, qual não quer, colocar coluna a mais, mas isso aí fica para quem for usar BLAST. O nosso curso é como que usa um servidor, né? Então, num servidor, eu pego 25 mil genes e alinho contra 500 mil sequências assim. E aí, as sequências do KEGG, elas são caracterizadas por esse identificador da coluna 1. HSA 2 pontos e um número. Esse número aqui podia não dizer nada, mas esse número é um número famosérrimo, é o Gene ID. Todo gene humano de camundongo, de xistosoma, de não sei o quê, ele ganha um número único. Então, isso aqui é um gene único, humano, tá? 4201, que eu não sei decor, mas é um gene humano único. Esse 54460 é um gene humano único, né? Na base de dados KEGG, ele faz o favor de colocar Homo sapiens 2 pontinhos aqui, mas juro para vocês que não precisava. É só eu falar que essa coluna tem os Gene IDs, tá? Aí eu saberia que são todos humanos, se for consultar. Aqui é o transcrito que foi pego por esse gene, né? Então, quer dizer, tem um RNA para esse gene aqui, certo? Beleza. Aí um monte de colunas do BLAST terminando por IVELO e SCORE aqui no final. A terceira é interessante também, que é a identidade. Então, eu vou passar rapidamente por um comando, eu não vou executar ele com vocês, porque o resultado desse comando já está na pasta de vocês, mas eu vou lá no nosso tutorial, né? Quem tiver com o nosso tutorial lá em cima, né? Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui, assim. Cria um diretório MySQL aula, entre, copia, número 4. E aqui no número 5 tem um comando AWK, que eu não vou explicar ele muito bem hoje não, mas depois eu volto aqui. Ele pega o MegaKEGG e faz um AWK. AWK é um programa para tratar tabelas, né? Ele tem uma opção, vocês estão vendo lá, né? Eu não estou mostrando aqui, estão vendo lá no tutorial. Ele começa com "-v offset /t". Ele está falando assim, por favor, AWK, trate isso como se for como colunas tabuladas, tá? Então, isso aqui é uma instruçãozinha. Aí, depois ele tem uma aspa simples ali e abre um parênteses que é uma condição. Então, o AWK é um programa onde você pode fazer uma condição. Ele está falando assim, coluna 1, todas as vezes que a gente fala $1, é uma coluna. Coluna 1 é diferente de jogo da velha, né? Porque eu acho que tinha um jogo da velha aqui. Não, esse nem tem jogo da velha. Se a coluna 1 fosse jogo da velha, que são comentários, para todas as colunas 1 que não são jogo da velha, né? Imprima a coluna 1, que é essa daqui, a coluna 2, que é essa daqui, a coluna 3, que é a identidade, a coluna 11, que é o evaluate, e a coluna 12, que é o score, tá? Esse comando já está rodado e tem um sinal de maior ali no tutorial, que significa salve como megakeg_tab, tá? Como esse passo já foi feito, eu vou deixar a instrução aqui para o dia que vocês quiserem se especializar em AWK. É um excelente programa do Linux mesmo.
e muito bom para trabalhar com tabelas e colunas, né? E a gente já salvou então como MegaKeg. Vamos apertar a letra Q para sair desse less aqui, né? Tá? E vamos dar um less no que seria o resultado daquele AWK. Less MegaKeg, ele vai parar no MegaKeg, você coloca um underscore aqui, tab. Les MegaKeg tab, tá bom? Deixa eu fechar aqui para minha letra crescer aí no. Assim. Les MegaKeg tab, tá? Vamos ver o Les MegaKeg tab. O Les MegaKeg tab é o mesmo arquivo e ele ficou com as 5 colunas. A coluna do identificador, que eu já tinha mostrado para vocês. A coluna do transcrito que deu hit com aquele gene. A identidade, o evalue e o score, tá? Muito bem. Então, depois eu mostro para vocês essas tabelas, mas é muito importante que vocês, quando dão LS, vocês todos estejam vendo esses arquivos verdinho que eu estou vendo aqui. Aí, se alguém ainda está atrasado aí, não tem, dá um grito, por favor, que eu mostro como é que faz para ter essas coisas. Tudo certo aí? Então, o principal arquivo que nós vamos trabalhar, então, é o MegaKeg tab, e vai ser o primeiro arquivo que a gente vai colocar dentro de um banco de dados, tá? Nós vamos colocar lá. Deixa eu ver qual vai ser o segundo arquivo que eu vou usar hoje. Eu vou me despedir do Linux agora que nós vamos entrar no MySQL. Então, deixa eu mostrar para vocês pelo menos o HSA Description, tá? Vocês viram que tem um monte de HSA dois pontos, HSA dois pontos, HSA dois pontos, né? Vamos ver quem são eles? Dá um less no HSA Description, tá? Então, esse arquivo nós vamos usar na aula de hoje, já rapidinho, porque nós vamos colocar no banco de dados a saída do BLAST, e para saber qual gene é qual, né, nós temos uma tabela complementar que nós vamos usar, que, como vocês estão vendo, tem duas colunas, né? Está um pouco desfigurado aqui para mim, né? Se eu puxar aqui, acho que dá para ver que são duas colunas. A primeira coluna tem HSA dois pontos e os numerozinhos, que são o Gene ID. Vocês já estão aprendendo bioinformática, né? Isso aqui é Gene ID. E aqui está a descrição do que são aqueles genes todos lá, tá? Juro para vocês que tem 25 mil descrições aqui. Beleza. Aperta a letra Q. Eu vou dar um clear, né? E vamos lá. Lulu, quando você dá um ls, tem esses arquivos aí no seu? Conta para mim. Chururu. Quem mais que estava com dificuldade de entrar, que eu esqueci quem que era? Era eu, mas agora foi. Agora tá tudo certo. Foi. Você está com esses arquivos verdinhos tudo aí, né? Tô. Tá, beleza. Agora a gente vai entrar no MySQL e eu vou fazer uma chamada aqui para ver como é que vai ser. Eu vou ser o número 1, porque eu estou aqui em cima. Camila, você vai ser o número 2, tá bom, Camila? Ok. Elizabeth, número 3, tá bem, Elizabeth? Ok. Felipe Caixeta, 4. Ok. O Gui vai ser o 5. Tá? Juan, número 6, Juan. Ok, obrigado. Luísa Barretos, daí é 7, né? Perdi a conta. 7, tá bom, Luísa? Não. Elisa. Quem que eu tô aqui? Perdi aqui. Luísa Barreto, é. Marcos Viana. Marcos Viana é 8? É, né? Isso, 8. Mariana, 9. Tá?
Natan 10, Natan 10 Ok. e Rafael 11, beleza? E a Thaís, se quiser fazer aula gravada, pode fazer no número 12 depois. Beleza, Thaís? Deixa eu ver se eu chamar ela aqui, se ela vem. Então, quando a gente entrar no MySQL, a gente poderia ter feito uma senha, um nome de usuário para vocês, mas a gente teve que usar, para fazer rápido, né? Usuário e senha padrão, né? Eu acho que, deixa eu ver no meu tutorial aqui, acho que é user e senha, né? Nós já estamos aqui no username, user 11, senha 11. Nós estamos no número 6 do tutorial. Então vamos devagar aqui. Todo mundo que está abaixo de 10 não usa 0, não, tá bom? Aí vocês vão escrever assim, MySQL espaço menos U, tá? E vocês vão usar user e o número de vocês. Eu sou o número 1, como a gente combinou. Vocês vão ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, tá? Então, quem está de 1 a 10, não use o 0, tá bom? User 1. E aí vocês vão colocar assim, menos P. Oi? O senhor se importa de aumentar um pouquinho a tela do seu pult e deixar ela em destaque, porque está um pouquinho difícil de enxergar. Beleza, eu não notei que eu não estava compartilhando, o put está compartilhando a tela inteira, né? Beleza. Eu achei que eu estava compartilhando o put. Ainda bem que eu estava mostrando lá o outro mesmo. Obrigado. Então tá bom, agora nós estamos lá, né? A gente está vendo lá os arquivos todos, ele tem que estar no nosso path, porque nós vamos jogar ele a partir daqui, e a gente vai colocar MySQL menos U, eu vou usar user 1, né? E menos P, você poderia escrever a senha exatamente aqui, tá? Seria assim, no meu caso seria senha 1, tá? No caso da Camila seria senha 2, sem espaço, porque senão ele vai achar que tem um espaço antes do S de senha, tá? Você poderia fazer assim, mas num servidor a gente não faz isso, porque senão isso fica gravado na história do seu usuário e algum hacker pode entrar no seu banco. A gente prefere fazer assim, ó, só menos P, e quando ele me pedir a senha, eu vou escrever senha 1. Entenderam isso? Tá? Então vocês vão escrever assim, ó, como está no item número 6. MySQL, espaço menos U, espaço user de vocês, espaço menos P. Ele vai me perguntar e eu vou escrever senha 1 aqui, vocês escrevam senha 2, senha 3, tá? Aí, ó, senha e o número de vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Você podia estar entrando no MySQL, mas o MySQL foi comprado pela Oracle e a Oracle mantém um MySQL Community ainda disponível, né, grátis. Mas a galera que fazia o MySQL mudou e está fazendo esse MariaDB. Então, o banco de dados público da comunidade Linux, assim, até existe uma SQL Community, mas a gente não usa, não. A gente tem usado agora o MariaDB, né? Não sei quem que é a Maria, se foi ela que inventou de fazer isso. Eu ainda vou descobrir essa história da Maria. Mas a gente usa esse cursor de MariaDB em algumas máquinas que você for usar, vai aparecer MySQL, né? Porque seria um MySQL antigo. A maioria das pessoas está usando o MariaDB, que é o que vem com as distribuições de Ubuntu, de CentOS, enfim. Então, nós estamos no MariaDB. Agora, esse cursor, ele não aceita comandos de Linux, tá? Se você escrever um comando de Linux, ele vai falar alguma coisa muito louca, tipo, cuidado, você está querendo destruir o planeta, tá? Ele dá umas mensagens muito esquisitas. Então, a gente vai usar agora a sintaxe de MySQL. Se alguém não está vendo MariaDB, dá um grito, por favor, porque eu estou já no item 8 agora. O meu tá dando acesso negado quando eu dou o MySQL no usuário, não sei por que não. A gente sabe, né? É a sintaxe, então. Qual que é o seu usuário? O meu é user 5.
e você tá escrevendo, deixa eu ver assim, vou dar um exit para sair, né? Você teria que escrever MySQL menos U user 5, né? Menos P senha 5, tá? Se eu der Enter assim, tem que funcionar. Eu fui, tá vendo? Ué, então eu fiz alguma cagada aqui mesmo. Assim, do jeito que eu fiz mesmo, coloca a senha, só que sem espaço, menos P senha 5, tá? Não, então, do seu jeito foi mesmo. Eu tava escrevendo alguma coisa errada mesmo. Às vezes é 01 ou user espaço 5, entendeu? User 1 menos P, né? Opa, às vezes quando você digita senha, né? Também. Beleza. Então agora nós estamos no número 8. Diferentemente do SQLite, você não faz essa coisa mais ou menos assim. Mas no MySQL, você tem que lembrar que você tem duas coisas, tá? A base de dados tem um nome. Dentro da base de dados é que estarão as tabelas, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer é pedir para ele te mostrar as databases, tá? Eu estou seguindo o tutorial direitinho, é bom vocês seguirem também. Eu estou no número 9, aliás, desculpa, estou no número 8, Show Databases. Sempre no MySQL, sempre que você fala com ele, termine com ponto e vírgula, tá? Eu só conheço duas pessoas que não usam ponto e vírgula, e aí aparece uma flecha, assim, que é para você ir completando os comandos, né? A pessoa vai fazendo um comandinho de cada vez. Eu só conheço duas pessoas que fazem isso. A maioria das pessoas que eu conheço escreve o comandão inteiro. E termina sempre por ponto e vírgula, tá? Então, show, espaço, databases, ponto e vírgula. Aí ele vai te mostrar que você tem uma database diferente da minha. Nenhum de nós está como root do MySQL, né? O root conseguiria ver todas as tabelas. Nós criamos usuários para vocês, usuário 1, senha 1, database 1, né? Vocês estão vendo aí que vocês estão vendo só a database de vocês, que podia ter um nome bonito, mas tem esse nome simplório de database com o número, tá? É um nome, podia ser borboletas ou montagem, genoma, entendeu? Você dá o nome que você quiser. Na verdade, você cria a database para ser usada com o usuário tal, com a password tal, tá? Mas eu não vou ensinar como que o root cria isso. No primeiro database vocês forem fazer, vocês pedem para um root criar a database para você, então você lê no Google como que eu crio a database sendo root. Aí, beleza, tá? Então, cada um tem uma database aí. Então, no MySQL, sempre, você começa com use tal database, tá? Você entra no MySQL, entrei no MySQL, que lindo. O que eu faço agora? Você dá um show databases, tá? E aí você vai usar a database. Então, você vai lá, deixa eu ver, estou no item número 9, né? Use database com o número de vocês, né? Eu estou usando a 1, que eu sou o 1, e quem é o 2 usa o 2, o 5 usa o 5, e ele vai falar database changed. Se não falar database changed, vocês revisam aí e falam comigo, tá? Não sei para que tem esse comando show tables, porque não tem nenhuma tabela ainda, né? Eu acho. Show tables. No máximo tem uma tabela de sistema. Não, deu empty set. É bom a gente ver esses empty set também, aí porque é legal, assim, é uma resposta padrão do MySQL. Empty set, não tem nada. Beleza, então não tem tabela nenhuma. Joia. Então, agora a gente vai para o número 11, tá? E eu vou permitir vocês darem um triplo clique, igual a gente fez numa outra aula aí. Melhor mostrar, né? Mostrar. Área de trabalho, aqui está o meu terminalzinho, aqui está meu passo número 11, tá? Então, para fazer isso, eu vou aqui no meio. Se você fizer daqui até aqui, juro para você que você vai copiar a quebra de linha e ele já vai dar enter no terminal. Então, melhor é você fazer assim, 1, 2, 3, tá? E aí você pode copiar com Ctrl+C, mas eu estou copiando aqui para vocês verem, né?
e aqui você vem aqui no seu terminal, ele fica vivo, e eu no meu computador é botão da direita, tá? E eu colei. Beleza? Eu vou até criar essa tabela, pode dar Enter aí mesmo, né? Ele falou query ok, nananã, tudo ok, tudo ok. Vou aproveitar essa tela, me lembra de mudar para compartilhar só a marronzinha depois. Vou aproveitar essa tela para explicar o comando. Quando vocês fazem o Excel, você abre o Excel e você manda abrir uma planilha. Aí você começa a colocar as coisas na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3 e coluna 4. Aqui é diferente. Quando a gente vai usar o MySQL, a gente já tem que falar o que eu quero reservar de espaço para a coluna 1. O que eu quero pôr na coluna 2. E é uma linguagem parecida com o inglês falado, né? O MySQL. Então, assim, ó, create table, né? Faz sentido, né? É uma linguagem fácil. Create table, em vermelho, é o nome que quem fez esse tutorial propôs para nós, Result Blast. Podia estar matando, podia estar roubando, podia ter outro nome, né? Então, cria a tabela Result Blast. Aqui tem um parênteses, vocês estão vendo aqui, né? E um ponto e vírgula no final, aonde ele vai falar assim, a primeira coluna vai se chamar CDS, tá? Porque podia chamar HSAs, né? São as regiões codificadoras, são os Gene IDs, e aquele HSA 2.4202. Então, a primeira coluna vai se chamar CDS. Do que ela vai ser feita? Ela vai ser feita de 15 caracteres variados. Quando você fala varchar, é que pode ser HSA 2.4202, ou seja, está misturando número com letra, né? Isso aí é um tipo de registro que você vai colocar lá, um tipo de dado que você vai colocar lá, que é varchar, caracteres variados. A segunda coluna podia estar matando, podia estar roubando, mas está escrito aqui subject do BLAST, né? É o transcrito, é o RIT, isso aqui é um nome que você dá qual você quiser. E como vocês lembram que a coluna 2 era um pouco mais compridinha, a gente vai reservar 50 caracteres variados para a coluna 2, tá? Você tem que reservar o número de letras. Se tiver um cara lá que tem 53, vai cair vai cortar os 3 finais, entendeu? Depois, a terceira coluna é uma coluna onde tem os valores de identidade. Vocês lembram que era 100,00, 92,03? Então, isso aqui é uma instrução para guardar número bem complicada, mas é bom que está aqui, porque a gente está querendo ensinar todas as possibilidades, né? Então, é um tipo de registro chamado double, né? Onde você vai ter 5 números, sendo que 2 depois da vírgula, né? Então, você vai guardar, por exemplo, 100,00, tá? Então, isso aqui é um double. Podia não ser double, mas assim, a gente aprende como que faz um número com casas depois da vírgula, né? Beleza. A penúltima vai ser o evaluate, ela vai chamar evaluate a coluna, e podia ser notação científica, mas ele está preferindo guardar como varchar, tá? Que vai ter aquele menos, aquela letra E, né? Caracteres variados, guardou 10 caracteres variados. Aí depois tem a última coluna, que é do score, ele está declarando ela como inteiro, né? Porque os scores não tem casa decimal. O score é 85, 113, 820, então ele está sendo guardado como int, é o tipo do valor, né? O score vai ser guardado como int. E aqui tem uma instrução que muitos dos meus alunos, eles indexam a tabela depois, mas eu sempre aprendi assim, como esse tutorial. Você já coloca a indexação em uma dessas colunas aqui, né? Você tem que pensar qual dessas colunas eu vou consultar, e eu gostaria muito que, em vez do banco varrer de cima embaixo para achar, por exemplo, HSA 2.4202,
ele vai na letra H, depois na letra S, na A, no 2 pontos, depois ele vai direto no 4. Depois do 4, ele vai direto no 2, entendeu? Ele vai procurar como se fosse um índice remissivo. Então, toda tabela que você vai comparar por meio de uma coluna, você indexa ela, tá? Posso indexar todas as colunas? Não, você vai gastar a memória à toa. E como eu vou saber qual que é a coluna que eu vou indexar? Você não vai, você vai projetar o seu banco e vai imaginar como que você vai usar ele, entendeu? Aí é a criatividade humana, né? Vou indexar pela coluna. Aqui a gente está indexando pela coluna do CDS, aquele HSA 2 pontos, tá? Então você escreve assim, index, CDS underscore index CDS. Isso aqui é o jeito de escrever, vai indexar pelo CDS. Aliás, já indexou, tá? Muito bem. No passo de número 12, eu vou voltar para cá, vocês vão dar um desk, cadê o 12 lá? Desk result blast, ponto e vírgula sempre, tá? Então, ele vai descrever a tabela que foi criada, tá bom? Ele fala quais são os fields, né, que ele criou, e quais são os tipos de número, de letra que ele vai guardar em cada um, tá bom? Vamos voltar para o nosso... E agora, senhoras e senhores, estejam prontos, vocês vão preencher essa tabela com os dados, né? Muito bem. Então, a gente está no passo de número 13, você pode fazer aqueles 3 cliques e colar aqui também. Eu estou fazendo aqui, vocês não estão vendo, 1, 2, 3, Ctrl C, vem aqui, botão da direita, tá? Esse aqui é o jeito de você carregar os dados que estão naquele diretório onde a gente estava, com aquela letrinha verde, e vai jogar ele dentro do MySQL. Se eu quisesse jogar um dado que não está no meu diretório, onde eu entrei no MySQL, eu teria que dar o path absoluto, /home, /treinamento, /blastaula, né? Mas como eu estou trabalhando, eu entrei no MySQL no diretório aonde eu tenho aqueles arquivos, eu só vou falar o nome do arquivo, tá? Então, é muito importante você lembrar de onde você entrou no MySQL, né? Para saber se as coisas estavam lá. Muito bem. Então, qual que é a instrução aqui? É mais fácil ler lá no tutorial, porque o nome da tabela Result Blast está em vermelho. Então, ele está falando linguagem em inglês mesmo, né? Carregue o dado local do arquivo megacagtab na tabela Result Blast. Foi isso que ele falou, né? Load data local in file megacagtab into table Result Blast. Se fosse a moça do Google falando, né? Load data local in file megacagtab into table Result Blast, né? Então, nós vamos dar um Enter aqui e ele vai carregar a tabela com aqueles dados, tá? Então, o primeiro banco de dados a gente nunca esquece. Inclusive, isso é uma coisa que espero que esteja com vários... foi, né? Eu esqueço dessa parte. Às vezes, quando a gente rebuta o servidor, ele rebuta usando um core para cada pessoa, um core para tudo, e aí não carrega nunca, né? Porque vocês carregaram uma tabela bem grandinha num banco de dados, né? Veio o cursor para todo mundo? Todo mundo carregou 314.971 linhas? Deu certo aí? Sim. Sim, né? Beleza. Então a máquina tá beleza. Vocês carregaram 314.971 linhas na tabela. Vamos aprender qual que seria o equivalente do LS no número 14. Aqui não precisa copiar, não. Vamos escrever, ó. Select asterisco from table limit 10. Nós vamos fazer isso, ó. Select todos os campos. Quando eu digo asterisco, significa todos os campos, né? Todos os 5 campos aqui. Selecione asterisco, todos, né? De qual tabela? From result blast, tá bom? E para eu não mostrar a tabela inteira, você dá um limite 10 ponto e vírgula, tá bom? É isso daí.
Vou puxar a minha tabelinha um pouquinho mais para cá. Eu tenho que repetir o Enter aqui para vocês verem, né? Pronto. Eu vou deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui, minha tela. A minha letra não vai ficar tão pequena. Ok, senhoras e senhores, quem nunca fez essa aula, né, noutra disciplina, vocês criaram um banco de dados lá na UFMG, contendo 341 mil linhas, que tem as informações de quais foram os genes do KEG que encontraram um transcrito, né, coluna 2, as identidades, os ivelos e os scores estão aí, tá bom? Então, vocês alimentaram já um banco de dados com os seus dados. Todas as vezes que você for trabalhar com banco de dados, você vai pegar uma tabela, você vai criar uma tabela no MySQL dizendo como vão ser os campos, você vai decidir qual que vai ser indexada ou não, pode ser mais do que uma, e aí você vai carregar desse jeito, load data local in file, into table, tá? Beleza. E você vai dar um select asterisco from table limit 10 para ver a tabela feita, né? Já estamos trabalhando com banco de dados, né? Vocês que estão aqui para aprender a usar servidores e bancos de dados, né? Vamos lá. Então, vamos fazer a consulta de número 15, aonde, em vez de selecionar asterisco, a gente vai selecionar só os CDS aqui, ó, tá? Então, quando a gente fala select blá, 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 você pode selecionar quem você quer, né? Então, no número 15, a gente vai selecionar o CDS e contar os CDS e agrupando por CDS, né? Então, a gente vai contar esses caras aqui, mas a gente vai dar um group by. Quando a gente der um group by, aqui, olha, não tem nenhum cara repetido. Até achei que esse cara aqui era. Mas ele vai te falar... Na verdade, ele só vai contar quantos CDS tem aqui, né? Vamos ver? Então, a número 15, copiei aqui, colei aqui, e ele está contando quantos CDS a gente tem. Então, ele contou ali quantos HCA10 tinha 4, quantos HCA100 tinha 3, quantos HCA, né, tem vários. Nessa nossa primeira tabela, com limite 10, o cara mais expresso aqui é o HSA 110, que tem 49 transcritos, tá? Então, a gente selecionou o CDS e contou esses CDS daquela tabela, agrupando por CDS. Quer dizer, quando ele leu lá HSA 110, ele leu isso 49 vezes. Então, ele fez um agrupamento desses caras, né? E falou assim, 49 desses caras aqui, tá? Então, é um comandinho para contar. Tem um outro jeito de contar, mas, assim, esse daí é bem básico para mostrar para vocês como é que conta quantos genes de cada um desses tem aí, tá? Então, a gente simplesmente selecionou os CDS, contou os CDS, dando um group by em CDS, né? Então, assim, a contagem ficou agrupada. Muito bem. Eu tô louco para dar um order by aqui, mas não sei se está na hora do tutorial, porque se eu der um order by, eu consigo mostrar qual que é o cara mais expresso, né? Deixa eu ver se é isso no tutorial. 10. Cria uma tabela a partir dessa. Jura que eu não posso dar um order by aqui? Eu vou dar um order by. Eu vou fazer um 15.5 aqui. Eu vou dar um order by. Bom, hora de eu ensinar para vocês que tudo que você digita também dentro do MySQL, você pode voltar para cima com a setinha, tá? Setinha para cima, tá? Então, vai na setinha do seu computador, atenção, 1, 2, 3, cliquei, eu voltei o meu comando para cima para não ter que digitar ele, tá? Então, depois que eu dei esse group by CDS, eu posso voltar aqui, ó, eu não sei se vai dar certo, viu? E dar um order by count. Não sei se isso vai dar certo.
desk, descending, tá? Então, o que eu fiz lá? Eu, depois do Group by CDS, eu dei um Order by Count CDS, acho que não tem espaço aqui, né? Order by Count CDS, Desk. Desk é descending, né? Do maior para o menor. Não sei se vai dar certo, não. Até que deu, tá? Então, eu tenho lá um cara com a contagem de 3.638. Vocês não achavam que ia ter gene tão expresso, né? Tinha um cara com 60, 50. Esses caras são os caras que estão no máximo da expressão, tá? Provavelmente proteína ribossômica, essas coisas assim, né? Que são estruturais, né? Então, tem uma expressão alta pra caramba. Então, a gente ordenou ali, a gente deu um order by. Não era hora de mostrar o order by, mas deu certo aqui. Eu mostrei que você consegue ordenar os valores no seu banco. E tem tanta coisa legal para mostrar, porque assim, mas que ele é poderosíssimo, né? Então, agora a gente vai no passo do número 16, onde a gente vai fazer uma contagem já, tá? A gente já está usando o banco para fazer uma contagem. Copiem o passo de número 16, 1, 2, 3, Ctrl C, pode colar aqui, pode dar Enter, que eu vou explicar pela janela do HTML, porque lá tá, o nome da tabela está em vermelho, né? Pode dar um Enter aqui, que eu vou explicar lá na tabela enquanto ele faz. Bom, você vai criar uma tabela agora, vamos começar a guardar o nome das tabelas. A gente tem a Result Blast, agora podia estar matando, podia estar roubando, podia dar outro nome, mas quem inventou esse tutorial chamou a tabela de HSA Count, né? HSA Count. Quantos HSAs tem, né? Então, ele mandou criar uma tabela chamada HSA Count com um select. Tá? Então, você pensa primeiro no select ali, depois você aprende uma coisa. Eu posso criar uma tabela com o resultado do select. Por exemplo, isso aqui foi um select que eu dei, né? Vocês estão vendo aí, foi um select que eu dei. Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, ou podia criar uma tabela doida a partir desse select aqui, né? Era só escrever aqui, ó, antes do select, escrever create table doida e o select, né? Então, aquilo que eu selecionei aqui viraria uma tabela. A gente faz isso o dia inteiro quando trabalha com banco de dados, né? Acha um select bacana e fala assim, cara, eu vou gravar isso como uma tabela, né? Então, você fala assim, create table doida, select, não. Ele está fazendo a mesma coisa que ele fez aqui, só que ele especificou um pouquinho mais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Create table HSA count com o select. Olha o que ele fez, ó, quase igual aquilo. Selecione o CDS, tá? Conte os CDS, igualzinho ele fez, só que renomeie como hits, tá? Esse as aqui é muito usado no MySQL. Por exemplo, count CDS as hits. Então, em vez de aparecer count CDS aqui, já vai aparecer a palavrinha hits aqui, tá? Isso aqui é uma renomeação on the fly, né? Você está fazendo o select, já renomeia os counts como hits. De qual tabela que a gente vai partir? Da Result Blast, que é a nossa fonte, e agrupando por CDS, né? Então, os CDS vão estar agrupados. Todas as vezes que estiverem repetidos, a contagem vai virar a coluna hits, né? Eu acho que ele vai dar um select asterisco from HSA count limite 10, né? Deixa eu ver se é isso que ele vai fazer, 17. Olha lá, 17. Não, vamos escrever isso? Vamos escrever assim, ó. Select asterisco from HSA count limite. Vamos botar 15. 15 não adianta, né? Vamos botar 10 mesmo. Daqui a pouco vai ser interessante botar 15, porque eu sei que o gene número 11 é muito interessante, porque eu já dei essa aula 30 vezes. Então, beleza. Então, a gente tem aqui a tabela com os HSAs na coluna 1 e a contagem deles na coluna 2. Coisa linda.
18. A gente tem um problema, né? Eu adoraria saber quem que é o HCA10, né? Podia tanto ter o nome dele aqui, álcool desidrogenase, né? HSA100, né? Enolase, né? HSA10001, DNA polimerase alfa, entendeu? Podia ter os nominhos aqui, né? Então, como que um cara que trabalha com servidores, ele faz para ter os nominhos? Ele vai fazer uma logística que é criar mais uma tabela, e aí ele vai conectar uma tabela na outra pela função update, tá? Eu vou ensinar vocês a dar um update e juntar uma tabela na outra. Então, vocês lembram que antes de entrar no MySQL, eu mostrei para vocês a tabela HSA Description. Ela tinha os HSAs, né? E tinha a description deles, tá? Então, nós vamos criar uma tabela sem ver aquele arquivo, nós vamos criar uma tabela que vai ter os HSAs e as descriptions, tá bom? Eu acho que é aqui, a 18. Pode copiar 18, 1, 2, 3, copia 18 e cola aqui. Bom, de novo, vai, eu já ensinei isso, mas de novo. Create table HSA description, é o nome dela. Abrir parênteses, a primeira coluna vai ser CDS com 15 caracteres variados e a segunda coluna vai se chamar description com 150 caracteres variados. Indexe pela coluna CDS, porque eu vou linkar as duas tabelas, né, pelo CDS de uma e da outra. Por isso que eles estão indexados, tá? Então, é assim que escreve, vamos criar a tabela. Juro para vocês que a tabela está vazia, não precisa ver, mas sei lá. Tem o 19, né? Vamos dar, vamos ver, vai estar vazia. Select asterisco from HSA description limite 10, tá? Ela vai estar vazia, né? Empty set, não tem nada na tabela ainda, tá bom? Beleza. Então, vazia. Só que agora nós vamos encher a tabela com qual comando? Com o comando número 20. Pode copiar e colar, né? 1, 2, 3, Ctrl C, Ctrl V, tá? Pode dar o comando. De novo, né? A gente tem um arquivo chamado HSA Description e a gente está falando com a voz do Google, né? Load the data local in file HSA Description into table HSA Description, né? Então, a gente vai carregar o dado local do arquivo que eu mostrei para vocês antes de entrar no MySQL, nessa tabela que a gente criou. Beleza? Lá vai ele. São 25.822 linhas. Isso aí é a descrição dos genes do KEGG, né? A descrição dos genes que a gente está usando como modelo para estudar o nosso transcriptoma, né? Que nós vamos ver as vias metabólicas e tudo mais. Então, a gente carregou. Se a gente voltar a linha de comando duas vezes aqui, ó, nós vamos voltar naquele select asterisco from HSA description limite 10. Sobe a flechinha aí duas vezes, eu espero. Select asterisco from HSA description limite 10. Quando você faz isso, a minha tela ficou uma droga, né? Eu vou abrir ela aqui só para vocês verem. Vou fazer de novo, né? A gente tem aqui, então, na coluna número 1, os HSAs, e na coluna número 2, as descrições, né, dos nomes dos genes e tal. Juro para vocês que tem 25 mil e tantas descrições aí nessa tabela, tá? Então, assim, não sei se vocês estão se sentindo trabalhando com Big Data, né? Mas tem 25 mil descrições de genes aqui e você vai associar essas descrições com aquelas contagens de um blast de 500 mil sequências que você tinha feito, né? Beleza, então vamos seguir o tutorial antes que eu me embanane aqui. Eu fiz o 21, né? 22. Agora, deixa eu ver aqui, o 22 e o 24 são relacionados, tá? Você faz o 22 para poder fazer o 24. Então, não sei se
estão seguindo legal aí, mas a gente tem essa... Eu vou colocar um limite 3 aqui só para mostrar para vocês, né? Essa daqui é a HSA Description, né? E eu tenho uma HSA Count aqui, né? Count aqui, tá bom? Eu tenho HSA Count e HSA Description. Eu vou fazer um update, mas primeiro eu vou dar um alter table nessa HSA Count para eu criar uma coluna aqui chamada Description. Ela vai estar vazia, obviamente, tá? Mas eu vou criar uma coluna Description nessa daqui, tá bom? Então vamos lá na 22. Pode copiar e colar 22. Copiar e colar 22. Olha lá. Alter Table HSA Count, que é essa que vocês estão vendo, é de column description com 150 caracteres variados. Vocês estão vendo, assim, claro que vocês vão ter que decorar que esses comandos são comandos, mas basicamente você está conversando com o banco, né? Caro banco de dados, altere a tabela HSA Count para mim e adicione uma coluna description com 150 caracteres variados, please, né? Nem precisa falar please, depois a ponto e vírgula já faz ali, tá? Beleza. Então, eu vou seguir o tutorial, mas eu podia estar matando, podia estar roubando, podia dar esse mesmo select asterisco from HSA Count limite 3, ó. Já que está aqui, ó, eu vou pegar aquele aqui, ó, select asterisco from HSA Count limite 3, só para ver que tem uma coluna description ali, tá? E agora eu tenho a oportunidade de ensinar para vocês que 0 é uma coisa, 0, tá? Agora, quando não tem dado nenhum na tabela, o banco de dados ele usa esse valor aqui null. Null significa não tem nada aqui, entendeu? Eu tenho um campo, mas eu não tenho valores aqui, eu não tenho nada aqui, então é null, né? Então, quando eu criei a coluna description sem nada, ela está com valores, são valores null, né? Null é uma coisa, não é 0, é null. Nada, não tem nada lá, né? Mas é uma informação. Nessa coluna eu não tenho nada, tá? Null. É uma coisa que a gente tem que se acostumar no banco de dados com o null, o famoso null. Eu acho que eu fiz o 23, mesmo tentando fugir aqui, né? Visualize a estrutura. Agora, o 24, pode copiar e colar o 24, Ctrl C. Cola o 24 e executa, que eu vou explicar para vocês o que você pediu para ele. Você vai fazer assim um update, né? E você vai mencionar as duas tabelas que você tinha. Update a HSA Count com os dados da HSA Description, tá? Agora sim, ele fala igual assim, Blue Jeans, né? Ele fala primeiro a tabela, depois o dado, né? Então ele fala assim, ó, update as tabelas HSA Count usando HSA Description e faça o campo Description da HSA Count, que é esse aqui, ó. O campo Description da HSA Count, né? Faça o campo Description da HSA Count, só que ele fala assim, HSA Count.description, como se fosse Blue Jeans, né? O jeans azul. Então, o description da HSA Count ser igual ao description da HSA Description, que eu tenho aqui em cima, né? O description da HSA Description, toda vez que, né, aonde, where, o CDS da count, que é esse daqui, ó, o CDS da count, for igual ao CDS da description. Por isso que os CDS estão indexados, entendeu? Para nessa hora você poder, né, juntar, tá bom? Então, essa sintaxe aqui é elegante, é muito comum, a gente usa no MySQL o dia inteiro. Faça o campo tal da coluna, da tabela tal ser igual ao campo tal da outra, todas as vezes que o campo em comum, né, que é o CDS das duas for igual. Vamos ver o que aconteceu? Eu acho que a gente pode dar um select asterisco from HSA count limite, podemos dar um 15 aqui agora, tá? Ponto e vírgula.
Estou dando um select asterisco na HS account, que é aquela que eu adicionei uma coluna, com limite 15. Eu vou abrir um pouquinho aqui a minha tela para poder ler, né, quem são os caras, né, para ver quem são o limite 15. Não ficou bom. A letrinha vai ficar uma droga, mas vocês têm a de vocês aí no seu computador, né? Deixa eu ver se limite 15 deu o que eu queria. Ah, não, Miguel, sem ordenar não tem graça. Ai, 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 eu tenho que dar um order by, desculpa. Bom, mas vocês viram aí então que agora a gente tem os CDS, a gente tem os números de hits e tem description, né? Provavelmente o próximo passo vai dar um order by hits, né? Descending, desk. Order by hits desk. Vamos ver se é isso mesmo? Para eu não fugir do meu tutorial. Então, fizemos o 25 com 15, né? E agora, no 26, a gente vai dar um order by, né? Então, vamos copiar e colar, vai. Copiei o número 26, tá? E aqui eu vou trocar para 15. Trocar para 15, tá? Select asterisco from HS account, que é essa tabela que nós estamos trabalhando. Order by hits, desk, quer dizer, descending, né? Descrescente, a gente fala no laboratório. Descrescente, né? Na verdade, em inglês é descend, né? Muito bem. Não dá para ler direito as linhas, eu vou expandir aqui para vocês verem direito. Tem que expandir um pouco mais. A letra fica uma desgraça para vocês, né? Caraca, mano. Ih, não vou conseguir, não. A minha letra tá muito grande. Mas eu queria ver esse cara aqui, ó. Vocês têm aí, né? Tem um cara aqui chamado Pituitary Tumor Transforming One. Eu não sei o que a pituitária estava fazendo na célula de tumor de câncer, né? Mas não era uma pituitária. Esse gene aqui já começa a ser o gene mais interessante do nosso resultado. Eu estou analisando um transcriptoma de tumor, né, de mama, de câncer de mama, e me aparece um cara lá que é um gene envolvido com transformação tumoral em pituitária. Esse cara deve ter a ver com o fenômeno. Eu posso fazer um monte de análise, mas essa análise desse cara aqui tem que ter a ver, entendeu? Tá? Então, aconteceu então que esse cara teve uma super expressão aí. Tem o gene de Parkinson e tal, tem vários genes legais. Então, agora, a gente já fez uma coisa muito interessante, né? A gente já sabe quais são os genes mais expressos, a gente sabe quem são eles, tem os valores todos ali, né? E eu acho que está na hora de dar um where aqui, né? Vamos ver aqui. 26 deu um order by. Ah, não acredito que ele não vai me dar um where agora, né? 26,5. Vamos dar um where aqui, tá? Então, assim, façam comigo aí. Select asterisco from HSA count, que é o nome dessa tabela, né? Se não me engano. Where description, tá? Eu não vou dar uma descrição exata, eu vou usar um comando no MySQL que é para achar uma string que tenha a palavra tumor nela, tá? Então, eu vou escrever assim, like, né? E aí eu vou escrever assim, tumor. Só que tem um problema. Nenhuma description vai ter somente tumor escrito lá, tá? Então, para eu fazer um coringa, eu coloco uma porcentagem antes e uma porcentagem depois, tá? Beleza? E agora eu posso dar um limite para a tela de vocês não ficar tão poluída, né? Posso botar um limite 15, vai? Limite 15. Eu nem sei se tem menos de 15 com a palavra tumor, né? Então, por exemplo, onde está aquele tumor transforming ali, né? Eu vou selecionar ele, eu acho, né? Deixa eu ver se eu escrevi direito. Select asterisco from HS account, que é essa tabela, where a description
contém, né, esse like aí contém a palavra tumor, com qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, e me mostre 15 desses registros aí. Eu vou dar uma esticada na minha tela aqui, né, para a gente ver as 15 linhas, e então eu já empoderei vocês para achar qualquer palavra em todos os hits que aconteceram nessa análise aí, tá bom? Eu usei como exemplo tumor, né? Então a gente tem lá o pituitary tumor transforming 2, né? A gente tem fat tumor suppressor homologue 1, né? Tem várias coisas relacionadas a tumor, né? Então todos os genes que tem tumor no nome apareceram ali. Então eu posso, por exemplo, eu não vou levantar minha tela aqui, mas eu vou trocar a palavra tumor por repair, tá? Repair, tá? Então, alguém te pergunta assim, quais são os genes que deram hit e que tem repair no nome? Então, tá ali, ó, multi-S homologue, DNA mismatch repair, entendeu? Então, você já tem um poder nas mãos, que é o objetivo desse curso, que é, Miguel, se eu colocar tudo no banco de dados, tem um jeito de eu selecionar tudo que tem alguma coisa no nome? Tem, entendeu? Será que tem catalase expressa aqui? Ó? Eu vou trocar o repair por catalase. Catalase. Defesa de espécies ativas de oxigênio, né? Eu achei lá a catalase com 34 transcritos, tá? Eu posso ficar até amanhã aqui, por exemplo, estudando aqui as coisas que estão aí, usando apenas um simples comando where no banco de dados, tá bom? Eu sei que essa aula fica meio puxada, indo até às 19, mas eu vou tentar esticar ela um pouquinho mais aqui, porque o processamento que a gente vai fazer agora é assaz interessante. Os nossos genes, eles não existem como cópia única na célula, né? Então, vocês vão ver aqui que glutationa S-transferase, a gente tem várias isoformas, né? E a base de dados KEGG que a gente usou, ela lista todas as isoformas, né? Actinas, enolases, DNA polimerases, todos esses genes que são... DNA polimerase não, desculpa, a DNA polimerase tem A, alfa, beta, cada um é um gene. Mas, por exemplo, as enolases, né? A gente tem 3 enolases na célula. Se eu fosse reportar para um artigo qual é a expressão gênica de enolase, por que eu ia reportar enolase 1, enolase 2 e enolase 3 e falar tem tantos transcritos de uma, tantos transcritos da outra, tantos transcritos da outra? A pessoa que está lendo o artigo quer saber quanto que tem de enolase lá, né? Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem um arquivo que eu não mostrei para vocês, que relaciona os HSAs, presta atenção, os HSAs, né, com um grupo de homólogos. No caso de agrupamento de homólogos que a gente vai usar hoje, não interessa os homólogos com outros organismos, que a gente chama de ortólogo, tá? Ortólogo. Mas interessa os parálogos, né? Então, por exemplo, enolases, são 3 enolases parálogas, né? Que são amplificações do mesmo gene. Esse banco de dados tem um número K que ele relaciona com a enolase 1, com a enolase 2, com a enolase 3. Beleza. Ele tem um outro número K que ele relaciona com a glutationa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu posso associar os HSAs de glutationa transferase com o número K, e depois eu conto quantos K de enolase tem aí. Ele vai me falar, tem 15. E eu posso fazer uma coisa muito legal. Banco de dados, pega essas 15 enolases que você tem e junta os transcritos delas todas e me fala quanto que dá, né? Assim, eu gostaria que vocês imaginassem a beleza disso, né? Eu vou sumarizar a expressão de todas as glutationas S-transferases, eu vou te falar quantas tem, se são 15,
e eu vou somar os RNAs de cada uma das 15 e te falar, ó, consolidando a expressão de GST nesse tumor, o número de transcritos de GST, somando todas elas, é tanto, entendeu? E, do ponto de vista de MySQL, isso aí é um comando lindíssimo. Vocês vão ver que é um group by maravilhoso, né? Então, é um comando muito bom. Só que para fazer ele, eu praticamente vou terminar depois disso, a gente vai ter que fazer uma tabela que relaciona o K, né, com o HSA, tá bom? Vamos lá, que eu acho que é isso que a gente vai fazer agora, ó. Número 27, cria uma tabela que relacione o KO, né, que é o que eu falei, o grupo KO, com os HSAs, que são os CDS, tá bom? Vamos criar essa tabela aí. Vou mostrar ela para vocês. Eu tinha dado para vocês um arquivo que relacionava KO com CDS. Nós vamos subir no banco como uma tabela, mas eu não vou sair do banco para mostrar o arquivo. Eu vou mostrar a tabela já carregada para vocês. Então, vamos fazer, por favor, o número 27. Perdidos do meu Brasil, acorda aí. Número 27. 1, 2, 3, copiei. Vamos colar aqui, né? Eu estou aqui, colei o número 27, vocês também, tá? Ele criou uma tabela, olhem a sintaxe aí que vocês já estão entendendo. Cria a tabela HSA-KO, né, que vai relacionar o HSA com KO. A primeira coluna vai chamar CDS, que é aquele HSA 2 pontos, né? A segunda vai chamar KO, com 11 caracteres variados, né? Sendo que caramba, o que está escrito aqui? CDS varchar 15, KO varchar 11. Aí a terceira coluna vai ser os hits, e eles vão ser classificados como big inteiro e o default vai ser 0, né? Então, assim, vai ter uma coluna chamada hits e ela vai estar cheia de zeros. Isso vai ser indexado pelo CDS e pelo KO. Por que vai indexar por essas duas? Porque nós vamos precisar disso depois. Então, na hora de você decidir o índice, você tem que saber se vai usar ele depois. Se não souber, tem um jeito de adicionar o índice numa tabela, tá bom? Então, a gente já criou a tabela HSA-KO e agora a gente vai dar um load. Podemos pular o 28, né, e fazer o 29. Vamos lá, Perdidos no meu Brasil, 29. Nós vamos carregar essa tabela. Tá? Carregou essa tabela. Antes de dar o update, nós vamos ver essa tabela aí, tá faltando no tutorial. Select asterisco, como é que chamava? HSA-KO limite 10, tá? Vou botar um limite 3 só, tá bom para nós. Então, ó, deixa eu dar um tempo aqui, né? Select asterisco from HSA-KO limite 3. Não está no tutorial isso aqui. Estou dando um select aqui nela, tá? Select asterisco from HSA-KO limite 3. A gente acabou de subir, então, uma tabela que tem o CDS, que vocês já estão acostumados, tem o KO ao qual pertence cada CDS, e nós fizemos uma coluna chamada hits, com o default 0. Então, assim, todo gene que não for expresso no nosso resultado, ele vai ficar com esse número 0. Os genes que são expressos vai mudar esse número aí, tá bom? Beleza, então essa é uma tabela que a gente vai usar, e a outra tabela que a gente vai usar é o HSA count. Então, eu vou dar um select asterisco from HSA count limite 1 só, tá? Só para mostrar ela para vocês. Não ficou bom, né? Porque o nome da description foi muito grande, mas ela tem o HSA, tem o número de hits e tem a description. Beleza? Enquanto que a outra tem o HSA, o KO e tem 0 hits aqui. Beleza. Então, vamos para o update agora, que está no número 30. Vamos fazer. Não sei se é esse o MySQL mais bonito da aula, mas eu acho que ainda não é, não. Então, vamos fazer o número 30.
aonde você está fazendo o update, que é aquele comando que junta duas tabelas, né? Use a HSAKO, vamos mostrar aqui, né? Que é essa aqui, HSAKO, update usando a tabela HSAKO e a HSACount que está aqui, né? Essa daqui é HSACount. Faça o quê, né? Faça o quê? Tem sempre esse set no update. Faça o RITs da HSAKO, esse aqui, ó. Faça o RITs da HSAKO, esse cara aqui, ser igual ao RITs da HSACount, tá aqui um. Todas as vezes que o CDS da HSAKO, né, for igual ao CDS da HSACount, tá? Beleza? Bom, é o segundo update que eu faço, não vou fazer muitos mais aqui não, mas vocês viram então como que eu pego o resultado de uma tabela e coloco na outra, em larga escala, né? Estou trabalhando com Big Data aqui. Vamos fazer aqui, né? Então, eu estou interessado em HSAKO, né? Eu imagino que ele vai me dar um select asterisco aqui, né? Nossa, já vai dar um select count? Não, dá um select asterisco primeiro, vai. Select asterisco from HSAKO limite 10, tá? Então, é assim que ficou a nossa tabela criada. Eu tenho o CDS, a qual KO ele pertence e o número de RITs, né? Beleza. Eu vou fugir um pouco do tutorial e eu vou voltar o comando com vocês para dar um order by RITs, tá bom? Vamos lá? Então, assim, a gente volta ao mesmo comando. Aonde vai order by? Order by vai depois que a gente já fez o que a gente queria. Então, a gente fez assim, antes do limite, né? Você dá um order by RITs limite 15, tá? Por exemplo, tá? Opa, eu já tinha o limite 10 aqui, meu Deus. Calma. Vou botar o limite 15 aqui, né? Perdidos no meu Brasil, select asterisco from HSAKO, order by RITs, limite 15. Agora, o order by RITs, ó, eu estou fugindo do tutorial, me engano todo aqui. Order by RITs desk, tá? Vamos ver se vocês estão aprendendo rápido aí. Então, ficou select asterisco from HSAKO, order by RITs desk, limite 15, tá? Então, tá aí, ó. Deixa eu ver se ele chegou a repetir algum KO aqui. Não tem nenhum repetido aí, não. 29,91, não. Mas vamos ordenar por KO para ver o que ele faz? Ó, volta para cima aqui. Em vez de ordenar por hits, vamos ordenar. Vou tirar o desk também, tá? Order by KO, tá? Limite 15. Beleza, olha só. Agora, eu estou vendo aí que o KO001, ele tem vários parálogos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? São 7 genes, isso eu acho que é uma alcodesidrogenase, são 7 alcodesidrogenases no nosso genoma. Pode reparar que apenas uma delas é expressa na célula de tumor de mama, né? Então, somente essa daqui é expressa com 328. O número 6 não é expresso, o 8 não é expresso, o 12 tem um só. Aqui a gente não viu muitas repetições na minha brincadeira que eu saí do nosso tutorial, mas pelo menos eu mostrei aqui para vocês o que são os parálogos e como a gente consegue agrupá-los agora, né? Vamos voltar aqui para o nosso... Eu vou pular o 31, não precisa não. Olha, o 32 fica bonito se a gente não tirar os caras que têm valor zero, mas como esses genes não foram expressos, né? Eles tiveram valor zero,
a gente pode deletar eles. Eu vou deletar para ensinar para vocês como que eu removo linhas onde um valor é zero, tá? Então, todas as vezes que o hits for igual a zero, eu vou sumir com essas linhas aqui. Vamos fazer o 32, vai? Eu não queria fazer porque eu gosto do zero. O gene que não foi expresso. Mas beleza, vamos fazer 32 aqui, ó. Delete from HSAKO, where hit is igual a zero, tá? Ó, deletei, tá bom? Vocês deletem aí também. Delete from HSAKO, where hit is igual a zero. Beleza. Aí a gente vai dar um select, count, todos os registros, né? Desculpa, asterisco, né? Select count asterisco from HSAKO. Esse tipo de comando, select count, ele vai me dizer quantos genes sobraram. Vão sobrar só os genes que tem KO, tá? E que tem expressão, tá bom? Então, o nosso universo agora está em 3.668 genes, né? Nós eliminamos os genes que não têm KO e eliminamos os genes que não são expressos. Beleza. Acho que agora vem o meu select mais lindo. O 34 é meio bobo, né? Ele quer saber a qual KO o cara que é mais expresso pertence, né? Podemos fazer, né? Select asterisco from HSA, order by hits, limite 10. É a instrução de cima do 34. Vai no 34 e cola só a linha de cima. Só a linha de cima. Selecione asterisco from HSA KO, order by hits, desk, limite 10, tá? Então vamos ver como é que eles estão ali, tá? Então aqui só mostra para nós qual é o KO de cada gene, tá bom? Essas contagens aí, na verdade, elas são dos HSAs. Um HSA tem aquilo, o outro HSA tem aquilo. A gente ainda não está agrupando pelo identificador KO. A gente está contando gene a gene ainda aqui, tá? Muito bem. Agora eu acho que tem uma ilustração muito legal com o KO00799. Vamos pegar para ver ele? Esse cara aqui é um KO meio repetido. Você viu que não tem nem limite, né? Vai aparecer todas as entradas desse KO aqui, ó. Então, ó, seleciona asterisco from HSA KO, aonde o KO for igual àquele valor ali, tá? Então, imagino que vocês que estão vendo aqui como que se usa servidores e tal, estão vendo o poder daquele where, né? Então, eu quero achar só aquele KO. Se você fosse procurar isso no arquivo texto, meu Deus, está perdido. Mas aqui com o banco de dados, ele vai mostrar para você. Olha aí, ó. Tá? Então, esse KO aí, ele tem vários HSAs, tá vendo? Eu acho que isso aqui é glutationase transferase, tá? Ele tem vários HSAs, eles todos têm o mesmo identificador KO. Esse gene tem uma expressão, esse gene tem outra, esse gene tem outra, né? Então, quando você vai reportar para o seu orientador, para o seu cliente, para o seu paper, qual que é a expressão, atividade bioquímica do glutationase transferase, não faz sentido você mostrar essa tabela inteira. Faz sentido você somar isso aqui tudo, entendeu? Todos esses hits, né? Deixa eu ver quanto que vai dar. 500, uns 1.000, uns 2.000, uns 2.500, por aí, né? Vai dar uma expressão meio altinha, mais de 2.000 neguinho aqui expresso assim, tá? Então, agora a gente pode fazer uma expressão baseada em KO, não em HSAs, né? E eu acho que agora a gente vai fazer o 35, que é... Acho que estamos indo bem aqui, vai dar para fazer a aula toda. Eu estou exagerando, né? Na graduação dou isso em 2 aulas, estou fazendo meio corrido com vocês, vocês já são pós-graduandos e tal. 35, então, eu vou colar aqui e vou fazer, e eu vou explicar para vocês, porque essa é uma sintaxe um pouco mais dificilzinha. Mas vamos fazer primeiro aqui, que eu explico lá no outro lá. Tá? Então, ó. Primeiro, a mesma coisa que a gente já viu, que é criar uma tabela com um select, tá?
Então, eu vou criar uma tabela chamada Kaohits com um select. Então, beleza, essa parte aqui já entendeu. Create a tabela Kaohits com um select. Quem é esse select? Esse select ele vai selecionar o KO, né? Vai selecionar o KO, esses caras aqui. Ele vai contar, ele está focando no KO, né? Ele só vai selecionar o KO, mas ele vai contar CDS distintas. Por exemplo, para esse KO aqui, eu tenho várias CDS distintas, né? Ele vai contar quantas são. Aqui nós vamos contar quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. São 15. Ele vai contar e vai escrever o número 15. Olha que coisa mais maravilhosa. Selecione o KO, conte quantos distintos tem, né? E chame isso de total CDS. Está vendo aquele S? Eu já falei no começo da aula, né? S-RITs, né? S-Total CDS. Ele vai criar uma coluna contando quantos CDS distintos a gente tem. Assim, eu vou te chamar de maravilhoso esse comando que está aqui, tá? Porque ele vai selecionar o KO, vai contar quantos distintos tem e vai chamar isso de total CDS, né? Vai dar 15 para esse cara aqui. Some os RITs, cara. Ele sabe somar, ele soma esses RITs todos. Olha que comando mais maluco. Lembra-se que isso aqui é um Big Data, né? Tem um tabelão ali, né? Então, ele vai ver quantos CDS distintos tem. Ele vai somar os transcritos que ele achou para esse cara aqui. Vai nomear isso como Total Hits, né? Total CDS e Total Hits, vai renomear as tabelas, já vai sair com o nomezinho bonito. De qual tabela, né? Você tem que, nessa hora que você fala from HSA KO, que é a tabela, tá? E aqui que é a instrução que vocês têm que aprender hoje. O que é dar um group by? Ele vai dar group by KO, quer dizer, para cada KO, para cada KO. Então, quando ele chegar nesse KO, ele vai somar 15 distintos e vai somar 2.000 transcritos, tá? E olha, meninos e meninas, vocês estão fazendo isso com um banco de dados médio, mas podia ser gigantesco, tá? Então ele consegue contar caras distintos, somar tudo, e aí vai sair a resposta por KO, né? Esse gene aqui, esse KO aqui, ele vai ter 15 transcritos isoformas e vai dar 2.000 e sei lá quantos carinhos. Inclusive já dei enter, né? Ele já fez isso daí. Deixa eu ver como é que ele faz assim. Bom, agora eu vou aproveitar aquele KO lá, né? Eu vou falar assim, ó, select asterisco, que é todas as colunas, from, como é que é o nome dessa tabela? Kaohits. Tá? Segue aí. Select asterisco from Kaohits, where KO, é KO que chama essa coluna, né? Where KO igual, vou colocar uma aspa simples aqui e vou colocar esse cara aqui, ó. Umas aspas simples assim e ponto e vírgula no final. Vou dar um tempo para vocês. Select asterisco from Kaohits, where KO igual aquilo lá, tá? Eu não vou usar like, eu vou usar igual porque eu sei exatamente o carinha que eu quero retornar, tá? Então, olha que coisa linda. A gente, com esse trabalho, a gente pegou esse KO, a gente falou que ele tem 15 CDS distintas e os hits eu tinha somado 2.000, quase que eu acerto, 1926, tá? Ele fez isso para todos os KOs que a gente tem, tá? Então, vamos ver onde é que a gente está aqui, né? Já fiz o 36, né? Pulei algum ou não, né? Create table. Fiz 36. É eu que fiz essa médiazinha assim. Bom, tá acabando. Vou fazer até o fim aqui, ó, 18h34. Eu vou agora pegar uma tabela que a gente tinha lá.
aonde ela tem o KO e a sua description, tá? Porque eu queria que esse K00799 aparecesse como glutationa S-transferase, belezinha? Então eu vou criar uma tabela que só tem o KO e a sua descrição. Vamos no 37, por favor. Beleza. Como vocês sabiam, né? Isso aqui seria só uma introdução a MySQL, ia ser meio corrida mesmo, para vocês poderem ver os comandos todos. E se um dia vocês forem querer aprender mesmo, pode fazer essa própria aula mais devagar, ou criar um banco de dados, né? Precisando de ajuda, a gente ajuda também, né? Então, eu vou criar essa tabelinha aqui que tem as descriptions, né? Ridículo, tá? Vocês já entenderam. A 37 cria uma tabela call description, aonde a primeira coluna tem 11 caracteres variados e ela está sendo chamada de chave primária, não vou explicar muito, mas é porque ela não pode repetir, e a segunda coluna chama description, que é a description do KO agora, tá? Então, aqui na tabela, no item número 38, está explicando um verbo que a gente usa, que é o verbo popular. Vamos popular uma tabela. Popular uma tabela significa colocar os dados nela, né? Então, vamos fazer o 38. Que é carregue o dado do local do arquivo KODESK, que é o KO e sua descrição, into table KO description. Beleza, foi lá, carreguei. Agora, provavelmente, tem um alter table add column aqui, né? Ah, tem o 39, vou fazer o 39 só para mostrar a tabela criada, né? 39, então, tem os KOs e os nomes das coisas, né? Aquele 001 ali que eu mostrei era a mesma álcool desidrogenase, olha lá, tal, tal. Esse passo foi à toa, né? Só para mostrar a tabela que a gente populou. Agora, a gente vai fazer os passos finais, né? Onde a gente vai alterar aquela CAORITES, né? Que é essa daqui, a CAORITES, e vai adicionar uma coluna aqui do lado chamada Description, tá? Então, vamos lá, né? 40, alter table CAORITES, que tinha 3 colunas, adicione a coluna CAO Description, né? Vai estar vazia, né? Vamos só adicionar uma description vazia. Beleza. Agora nós vamos fazer o update usando essa KO description aqui, ó, né? E a CAORITES, que é a que a gente está usando, tá? Então vamos ver como é que ficou o update. Já expliquei essa sintaxe, mas vou explicar de novo aqui. Passo número 41, pode dar um enter aqui, eu vou explicar 41. Ela está falando assim, é um passo de update, eu vou juntar as duas tabelas. Use a CAORITES e se inspire na KO Description. Beleza. Faça o campo KODESK da CAORITES, né, ser igual ao campo Description da KO Description, né? Então, assim, ele vai colocar uma descrição na outra todas as vezes que um KO for igual ao outro, né? Que o KO da RITES for igual ao KO da Description, entendeu? Então, assim, quando os KOs são iguais, você pega essa Description e põe na outra. Basicamente, foi isso que a gente falou. Então, agora, eu acho que a gente pode dar uma olhadinha em como é que ficou, né? E podemos fazer direto o 43, né? 43 tem um order by. Vou copiar e colar o 43. Copiando e colando o 43, né? Beleza, vou expandir aqui para eu poder enxergar o 43, para poder ler para vocês direito, né? Então, senhoras e senhores, ele está order by total hits, que é esse aqui, né? Com limite 10, né? Está escrito assim, selecione todo mundo, da CAORITES, order by total hits, limite 10. Então, o gene que tem maior expressão, não importando qual isoforma juntando todas as isoformas, é a glutationa S-transferase. Você tem ali 15 isoformas, né? E tem 1.926 transcritos. Depois você tem uma proteína ribossomal, outra ribossomal, outra não sei o quê. E olha o nosso pituitary tumor transforming.
Não deu para mostrar para vocês, mas ele tem um parálogo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é o KO 06635. Ele tem dois genes, né? Tem parálogo, né? Que é o Pituitary Tumor Transforming 1 e o Pituitary Tumor Transforming 2, né? Ele tem esses dois. E eles estão somando aqui uma expressão de 1264. Falei com o Dedel hoje e ele falou assim, Miguel, um gene relacionado a tumor, para mim, essa expressão está muito alta, né? Se está alta para Dedel, então vai ver que tem alguma coisa a ver. Então, senhoras e senhores, vocês aprenderam hoje como processar a informação de um banco de dados e só assim como faixa bônus, né? Porque a gente já está acabando, nós vamos pegar esses KOs e associar com as vias bioquímicas, tá? Porque o banco de dados KEGG tem todas as vias bioquímicas. Então, vamos lá. 44 tem um where, né? Mas assim, não precisamos fazer 44, porque a gente já fez antes desse, né? E aí vamos fazer o 45. O 45 eu não mostrei para vocês, mas eu tenho um arquivo que associa os KOs com as vias bioquímicas deles. Então, vamos fazer uma tabela para isso? Vamos fazer o 45, vai lá. 45, create table KO map, né? Vai ter a primeira coluna que é o PEF, a segunda vai ser o KO, que está associado àquele PEF, e a terceira coluna vai ser a description do PEF, tá? Então, nós vamos criar uma tabela, ela está vazia agora, nós vamos carregar ela, vamos popular, né? Número 46, tá? Número 46, está rapidinho demais, estou correndo, né? Vamos ver se vocês conseguem fazer o número 46, que é para carregar o arquivo lá, beleza? Vamos dar uma olhada nessa tabela, como é que ela chama? KO2map, né? Que está associando o KO2map. Isso é KO mesmo, isso aí não é zero não, né? KO. Então vamos lá. Select asterisco from KO2map limite 10, ponto e vírgula. Eu acho que não é KO, não, é K0, né? Zero Não, também. é que não tem o 2. Ah, não tem dois, né? Ela não chama KAutomap, não? Ela só chama KOMAP. KAOMap, né? Não sei onde é que eu inventei esse KAOMap aqui. É KO maiúsculo, com O maiúsculo, né? Sim. Opa, KO maiúsculo. Beleza. Selecione asterisco from KAOMap, limite 10. Devia ter o 2, né? O pessoal não pôs, é KO2map, mas é o mapa dos KOs, tá certo, vai. Então, lá no banco de dados, a via glicolítica tem um número, né? Que é o número 00010. Eu nem colocaria esse número aqui na aula, mas assim, ele existe, é um identificador do PEFO e da glicólise, né? E aí tem o KO. Então, essa tabela aqui, ela tem o KO e o nome da via, né? O PEF, deixem para lá, ela tem o KO e o nome da via. Eu podia estar matando, podia estar roubando, eu podia pegar outra tabela, dar um alter table, add column, mas eu vou terminar com um conjunto de programas que são usados no MySQL, que são os join, né? Então eu consigo juntar uma tabela com a outra. Eu não vou me esticar nos joins, mas se vocês forem usar MySQL, vocês vão ter que fazer a parte dos joins. Mas já está acabando o 47 aqui. Então, deixa eu ver. 47 tinha um erro de espaço nesse comando. Vamos fazer o 47, que é aquele select call hits e tal. Vamos ver ali. Tá? Isso aqui vai ser cadê? É um inner join, né? Cola aqui. Senhoras e senhores, todo join vem da teoria dos conjuntos, né? Inner join é quando você tem duas tabelas e você quer fazer a interseção entre elas. Inner join. Left join seria tudo que tem numa tabela e tem na da esquerda, né?
ou tudo que tem na da esquerda e tem na da direita, right join, né? Então, assim, os joins fazem parte do MySQL, mas eu me despeço de vocês hoje fazendo um inner join, uma interseção de tabelas. Vamos dar um enter aqui, se você der um enter aqui com limite 10, ele vai mostrar os primeiros 10 caras ali só, né? Ó, tá vendo? Vai demorar, porque ele tá combinando duas tabelas, tá? Aqui é punk, né? Mesmo que eu esticar, não vai funcionar legal, né? Os nomes são muito compridos. Deixa eu ver. Até que funcionou, né? Vocês não estão conseguindo ler porque eu estiquei a minha tela, mas está escrito aqui assim, ó. Eu tenho aqui relacionado um KO, né? Quantos CDS ele tem, quantos reads ele tem, quem que é o KO, né? E aqui eu tenho qual que é o PEF, né? E qual que é o nome dele. Então, assim, esse cara está no metabolismo de xenobióticos, né? Esse cara também está numa outra via do KEGG, o mesmo cara está na via do KEGG, que é a glutationa metabolismo, né? Ou então a Cell Cycle, por exemplo, tem esse cara aqui que está no Cell Cycle. Como vocês já sabem usar where, né? Eu posso fazer um select aqui, aonde o path-desk like Cell Cycle, tá? Mas antes eu convido vocês, eu não sei se está no tutorial, esse select que a gente fez aqui, vamos dar um create table final, né? Create table final com esse select. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos aqui. Ele só tem o select mesmo, né? Não tem o create table. Então, vamos fazer nós aqui essa instrução, tá? Então, volta para cima e vamos colocar um create table final antes desse select, tá? Ó, é um select que tem um inner join. Ah, desculpa, não apresentei para vocês. Select todo mundo da KO hits, select o path da KO map, o path desk da KO map, né? Selecionou esses campos. De quais tabelas da KO hits com a intersecção da KO map, né? Aqui que está o comando para ele fazer a interseção das duas, né? Aonde ele quer que faça a interseção, é como se fosse o where, né? Aonde o KO de uma for igual ao KO da outra, tá? Já está o order by total hits descending, só que aqui nós temos que tirar o limite 10, ó. Perdidos no meu Brasil, tira o limite 10, tá? Tira o limite 10. Eu não sei se eu tiro o order by. Posso tirar o order by, né? E o limite. Tiro o order by todo, tá? Então ficou select call, todo mundo da hits, o path da call map, o path desk da call map, from call hits juntada com a call map, nos lugares onde os calls forem os mesmos, né? Vamos tirar o... Ai, meu Deus. Vamos tirar o path também? Não gostei desse númerozinho aqui. Tira o path. E a gente coloca um create table final, ó. Create table final, tá? Olha lá, vou dar um tempo para vocês. Create table final, select todos os campos da CalReads, que é aquela que a gente estava trabalhando, o pathdesk da CalMap, tá? De onde? Da interseção da CalReads com a CalMap, aonde os CAOs são iguais, tá? Em vez de dar um alter table add column, a gente está fazendo um inner join entre as duas tabelas, aonde? Aí vai ser on, né? Em vez de ser where, vai ser on. Onde os dois CAOs são iguais, tá bom? Então vamos lá, estou criando uma tabela final, tá? Deve demorar, mas está aí.
Então, assim, select asterisco from final, limite 10, ponto e vírgula, tá? E agora eu tenho o meu resultado, né? Que é assim, né? Eu tenho que eu tenho uma álcool desidrogenase na glicólise, né? Ali já tem o PFDESC da glicólise, né? E agora a gente pode dar o where nessa tabela aqui. Eu posso falar assim, select asterisco from final, where PFDESC like cell cycle, né? Por exemplo, né? Então vamos lá, vamos fazer esse para terminar a nossa aula de hoje mesmo, né? Então, vocês estão vendo que a gente associou os transcritos com as vias. Então, eu posso chamar qualquer via que eu quiser assim, ó, né? Então, eu posso dar select asterisco from final where o PFDESC, acho que é assim que chama, deixa eu ver aqui, PFDESC, né? Tem que esticar aqui para eu ver o PFDESC. Não, eu não tenho o PFDESC. Ah, eu não peguei o PFDESC. Ah, que droga, hein? O PFDESC era para eu pegar, não peguei, né? Ai, tem PFDESC, ao menos E aqui tem? ele aparece. Select asterisco from final limit 2. Deixa eu ver aqui, acho que é porque eu estiquei, fechei minha tela aqui. Eu vou ter que fazer meu select com a minha tela cheia, tá? Porque senão eu vou me perder. Então, nós vamos lá. Select asterisco from final where pfdesk tem que ser like, né? Like, põe uma aspa simples assim, põe uma porcentagem, cell cycle, tá? Muito bem, põe a porcentagem e assim, tá? E termina com ponto e vírgula, tá? A letra tá pequena, mas eu coloquei. Selecione tudo da final, aonde o PFDESC contém a string cell cycle, né? Então vamos ver ali. Então tudo isso daqui tem aqui, ó, tem a via de cell cycle de ist, né? E tem a via de cell cycle aqui. Então nós temos todos esses genes aqui da via de cell cycle. Eu não vou me estender muito mais aqui, mas qualquer via que vocês quiserem procurar está nessa tabela final, tá? Qual que é a via mais expressa, qual que é a via menos expressa, né? Se você quiser dar aquela instrução group by pfdesk e mandar ele somar os transcritos, você vai saber quais são os transcritos por via, né? Então, são as coisas que você pode fazer com o banco de dados. Como eu falei para vocês, terminando minha aula de hoje, a gente não trouxe vocês aqui para ensinar o uso do KEGG, das vias, mas a gente fez isso, né? O objetivo é ensinar o Linux para vocês. Então, nós mostramos uma coisa que talvez vocês não tivessem visto nunca, que é o banco de dados. Quando a gente fala banco de dados em bioinformática, é assim, né? Como que a gente conecta uma informação na outra e na outra, né? A gente tem aqui a informação nessa tabela final de todas as vias bioquímicas do KEGG, né? E mostrou para vocês como que se trabalha com o banco, né? Conectar no banco, use database, show tables, order by, inner join, né? Essas coisas todas. Então, bem-vindos ao mundo do banco de dados. Como é um curso de 7 aulas, né? Então, foi essa correria aqui para vocês não só verem, mas testarem, né? E quem quiser fazer de novo, agora que acabar a aula, eu vou deletar as tabelas que estão prontas lá. Vocês podem fazer de novo, tá? Aquilo que vocês fizeram, eu vou zerar. Eu tenho um script que zera os bancos de dados de vocês. Ou senão, vocês podem usar qualquer número acima de 20, tá? Se vocês quiserem testar durante essa semana, vocês podem usar qualquer número acima de 20 para testar de novo, repetir a aula, tá? Então, assim, consegui acabar no tempo, deixa eu
desligar aqui a nossa gravação, né? E é claro que foi uma correria, mas parando a gravação aqui.